Oi. Estamos tentando dar continuidade a essa live. Rafa, Oi, tá me ouvindo? reiniciei tudo, reiniciei celular, reiniciei internet. Vamos ver se agora isso vai. Agora vai, agora vai. Ó, cheio de coraçõezinhos aí para você, ó. O pessoal tá querendo você de volta. Show. Vamos ver se a gente continua. Sim, vamos lá. Vai. Entrar? Ou a gente tá... Eu não sei se isso aumenta a ansiedade ou se diminui. Com certeza aumenta, né? Porque quando tá fluindo, a gente vai. Aí, de repente, dá umas paradas dessas, assim, a gente fica É. tenso, né? Mas vamos. Coraçõezinhos estão aí, então se acalma, retoma aí o prumo e vambora. Vai. Então, a gente tinha parado falando das mães, né? Que precisam de um Isso. momento de até ter sua terapia. Precisa dar uma parada assim. Não é porque a gente também está nesse momento de isolamento, de pandemia, que a gente também precisa deixar de fazer a terapia. A terapia online tem funcionado bastante. Eu, Muito. sinceramente, posso dizer que levei uns bons tabefes porque eu não aceitava a terapia online. Eu achava que faltavam muitas informações que a gente não conseguiria ter online. Só que a gente teve que se render, não teve jeito, teve Uhum. feito. Não tinha para onde fugir. Era tudo proibitivo e eu tô tendo pacientes assim que estão agradecendo cada dia mais, que começaram no online, até alguns com trabalho voluntário, e ficaram assim, estão muito felizes, sabe? Então, Uhum. independente da forma que a gente busca a terapia, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, nem que sejam uns 5 minutos de fazer alguma coisa que a gente pare para poder respirar, que a gente tenha um momento nosso, que seja um momento de sentar e assistir a um filme ou alguma coisa que seja pra gente, ir lavar o cabelo, fazer uma ginástica, colocar naquelas moças que são super treinadoras, né? Que adoram, aquelas Uhum. treinas que adoram botar a gente para quase morrer e fazer uma atividade daquela, Uhum. entendeu? E botar aquilo como regra e rotina, assim como a gente faz para as crianças. A gente tem Uhum. um momento para a gente também dar uma extravasada, porque É. senão a gente pira também, porque não dá. Eu acho que isso já vale para qualquer mãe, qualquer pai, não só em momentos de pandemia, mas agora, principalmente, os pais e mães também do TEA também precisam. Uhum. Eles que não aceitam, o não aceitar já é complicado, né? Tá na pessoa a decisão de transformar aquilo numa situação mais fácil ou mais difícil. Uhum. Quando a gente nega, e a negação ela é, por assim dizer, normal, porque quando a gente cria uma expectativa de um bebê, né, de uma criança que a gente está, sabe, feliz, e aí não é aquilo tudo que a gente sonhou, porque ou acontece, né, de a criança ser do espectro ou qualquer coisa do tipo, estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo. De acontecer alguma coisa do tipo, né? A gente fica um pouco frustrado e a frustração realmente dá uma travada na gente. Mas, Uhum. mas eu acho que é nesse momento, assim como agora, no momento de pandemia, que a gente tem que parar, respirar e ser resiliente. Eu acho Verdade. que a resiliência é a palavra-chave dessa pandemia. É a Uhum. palavra que define o que a gente tem realmente que aprender nessa pandemia. É a ser resiliente. Porque eu acredito que as grandes frustrações e os grandes baques que a gente tem aqui ultimamente na nossa sociedade, principalmente nos jovens, nos adolescentes, são por conta de frustrações. São por conta de pessoas que não são resilientes o suficiente. Né? Resiliência é o quê? É sofrer a pressão, aguentar e após o fim da pressão voltar ao seu estado normal, Uhum. né? E muita gente não consegue sofrer pressões. E aí, na primeira. Porque às vezes a gente está criando errado. E isso vale também para as mães de TEA, quando a gente é, fala, às vezes, que tem
que ter mais pulso. Quando a gente está fazendo um trabalho, às vezes no consultório, na escola, mãe, você tem que ter mais pulso, você tem que fazer, você tem que sentar com ele sim, você tem que fazer com que ele faça o trabalhinho, tem que dar um jeito, porque cada um tem o seu jeitinho. A professora tem o seu jeitinho em sala, a mãe também tem que criar o método dela em casa. Pode ser mais difícil, mais fácil, mas a gente consegue. E aí, quando a gente às vezes bate nessa tecla, a mãe, o pai, às vezes não quer ter esse trabalho, então não consegue, né? E precisa também ser treinado, às vezes, a mãe e o pai. Acontece. E quando a gente bate nessa tecla e fala que tem que fazer, e às vezes a gente vem de uma educação anterior que não tinha isso, né? Que deixava rolar e que achava que era natural, é assim mesmo, faz o que quiser, a gente começa a criar um ser, um indivíduo mesmo sem limites, sem pulso e futuramente sem o quê? Sem aquela habilidade de sofrer a frustração. A frustração de não ganhar o presente no final do ano porque não atingiu a nota. A frustração de não ganhar porque não obedeceu. Não ganhou sorvete no final do passeio porque não se comportou. Essas pequenas nuances, né? Que a gente fala que é besteira, fazem toda a diferença na criação. Isso que você está falando é muito importante, porque muitas vezes as mães de crianças que têm transtornos, como o TDAH, como o TEA, enfim, muitas vezes elas vão abrir mão desse controle, digamos assim, né, mais persistente em cima da criança, porque se torna algo muito cansativo, muito desgastante, e ela muitas vezes cede, ela ou ele, o pai ou a mãe, a família, o cuidador ali, o responsável, o avô, a avó cedem aos pedidos, às insistências, porque é muito cansativo, é muito desgastante para eles. Ou então, também, muitas vezes, eles cedem porque eles têm pena. Eles têm, mas tadinho do meu filho, ele já sofre tanto, já é tão difícil para ele, por que eu vou dar mais esse não? Quando, na verdade, ele precisa do não, de forma equilibrada, como tudo na vida, né? Para se tornar uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais resistente, até para se preparar para os momentos que vai acontecer um dia em que o pai e a mãe não vai estar mais aqui com ele. É isso aí. E aí, na verdade, a família não quer ter muito trabalho mesmo, não. Às vezes delega isso tudo até os professores. Só que agora, nesse momento de pandemia, só tem o pai e a mãe. Né? A professora, ela tá em vídeo, ela tá entrando ao vivo, ela tá fazendo... Mas a família entrar nessa rotina é ponto, assim, crucial. E quando eu digo a família, é todo mundo. É todo mundo ter uma hora para acordar, é todo mundo ter uma hora para fazer as refeições, é todo mundo ter a hora de estudar. É todo mundo ter sua hora de trabalho. E a gente também está trabalhando dentro de casa, né? Mas se a gente consegue criar uma rotina onde agora eu vou trabalhar de manhã e à tarde vocês vão estudar, eu vou ajudar, é totalmente diferente, porque a gente cria algo que a gente consegue realmente fazer. Vão ter dias de que a gente não vai conseguir sentar com a criança para estudar porque a gente estava cheio de trabalho? Vai. Isso também é normal. Nós somos seres humanos, falhos. Né? Mas a gente precisa, sim, ter um tempo para a gente poder fazer o quê? Sentar a rotina deles. Às vezes, a gente não falta aula de vez em quando. Então dá para faltar aula de vez em quando. Mas não pode deixar isso se tornar uma rotina. A rotina tem que ser de estar ali. As aulas a gente tem que dar no mesmo tempo, no mesmo horário, sim, mas a gente compreende que cada um tem uma rotina. A gente compreende também que nesse momento de pandemia, todo mundo foi trabalhar em casa, né? A grande maioria das pessoas, né? Os professores estão trabalhando em casa e tem seus filhos também que estão estudando. Então, nem sempre a gente consegue, quando a gente fala de uma criança com TEA ou com o próprio TDAH, que precisa estar ali junto, você precisa estar ali junto, né? Para ajudar, para incentivar, ou até mesmo um adolescente, que adolescente já tem o hábito da procrastinação, né? Ele já não consegue começar. Começar para ele é uma tristeza. Então você precisa dar o pontapé inicial, sentar com ele e falar para ele, ó, é assim, vamos começar? Depois ele até deslancha, né? Mas quando você precisa fazer isso, você tem que ter a tua rotina. Cada família
vai criar a sua. Foi um momento em que a gente mudou tudo, né? Mudou o horário de aula, mudou tudo. Nem todo mundo está conseguindo acompanhar. Ah, meus filhos estudavam de manhã, mas eu não consigo hoje colocar eles para estudar pela manhã, né? Tudo muda. A gente também tem que ter essa flexibilidade para saber se adaptar. E as escolas estão tendo, a grande maioria, essa flexibilização. Para quê? Para poder ninguém sair perdendo. Para que a gente faça Isso. e consiga todo mundo sair ganhando. Isso, Rafa. Você me lembrou até uma palestra que eu dei falando a respeito da questão da rotina escolar nesse período de pandemia, né? É importante se manter a rotina escolar por conta da criança continuar mantendo o vínculo com a escola, com o professor, mas como vai ser feita essa rotina, isso vai ser adaptado para cada escola, para cada família, a forma como vai acontecer, os dias, os horários, a quantidade de informações, de conteúdo que vai chegar, o que vai ser pedido, o que vai ser proposto, vai ser de acordo com cada família. E quando a família dessa criança não consegue se adaptar ao que a escola está propondo, ela tem que chegar para a escola e falar, ela tem que pedir para a escola atividades adaptadas se a sua criança não está acompanhando o que eles estão mandando. A escola ela tem que respeitar que a mãe e o pai estão em casa e por isso não pode ficar com aquela criança das 7 da manhã ao meio-dia estudando, porque a rotina de trabalho dele continua. E também a gente precisa pensar que a rotina tem que acontecer, mas que não existe lei brasileira aí obrigando ninguém a aprender, a continuar, continuar no ritmo de estudos à distância, porque isso não existia há alguns meses atrás. Então, os pais, muitas vezes, eles se sufocam e se desesperam com medo, achando que a escola vai exigir, que a escola vai reprovar o filho dele, e não tem que existir essa preocupação, porque escola nenhuma está amparada para fazer isso nesse momento, né? Eu estava preparada, porque o que as escolas estão fazendo é tentando dar continuidade, se adaptando e se ajeitando. Então, é família de um lado, escola do outro. Eu tô vendo aqui, a Marta botou assim, eu tô me achando uma péssima professora online. Porque assim, Marta, você não é uma péssima professora. Ninguém estava preparado para isso. É exatamente o que a Cris está falando. Ninguém estava preparado para isso. De repente, pum, caiu de paraquedas. Agora a gente vai ficar online, né? E cada um tá achando o seu jeitinho, né? Alguns professores não sabem gravar vídeos, outros já, né, estão se sentindo máximo. YouTubers. Sim, sim. Alguns professores preferem fazer algumas aulas online ao vivo, que acha que consegue tirar melhor a dúvida. Outros já acham péssimo, porque acham muito difícil controlar. Alguns não têm também aquela nuance da tecnologia. Jogo de cintura, né? Mas cada um tá achando o seu jeitinho. Cada um tá entendendo a sua maneira de chegar lá. E eu acho que o ponto principal, como a gente falou, é o afeto, né? Se a gente tem o nosso aluno... Eu, por exemplo, eu quanto professora disponibilizo meu telefone, meu WhatsApp, eu disponibilizo tudo, né? E peço para os meus alunos me procurarem. Para mim é mais fácil ainda eu estar em contato com eles no WhatsApp, porque 11 horas da noite, meia-noite, às vezes tem aquele aluno que o pai chega com o celular 11 horas da noite, meia-noite, que ele vai fazer as atividades. E aí ele me pergunta as questões, né, a respeito dos trabalhos, essa hora. Para mim, eu não tenho problema nenhum em responder, entendeu? Outros professores já falam assim, eu não quero dar o meu celular porque eu acho muito invasivo. Então, vai de cada um. É um momento em que a gente está se adaptando. Aí o eu tô falando ali que o filho é que edita os vídeos dele. Olha só que legal. Eu pedi uma turma, né? Porque eu faço um trabalho, por assim dizer, terapêutico com eles também dentro de sala de aula e tá continuando aqui, tá muito legal, apesar de não estar sendo exatamente como eu queria, mas eu tô buscando reflexões com eles. E eu pedi para que eles lessem o texto de Rubem Alves e trouxessem o que eles acharam, o texto O Fogo que Nos Transforma, o da pipoca. Como a gente pode fazer uma analogia entre esse texto e o momento que a gente está vivendo. E aí, eu achei tão interessante que alguns disseram coisas tão lindas que me tocaram e até me gravaram bem assim. Eles falaram assim, tia, eu tô adorando esse momento em casa, porque eu tô com os meus pais, a gente senta na sala, vê filme. Eu descobri que a minha mãe é mais inteligente do que eu imaginava. Porque ele tá vendo a mãe trabalhar em casa, né? E ele tá vendo a mãe tomar decisões e falar e fazer reuniões. Ele tá admirando mais a mãe. Então, a gente tá tendo oportunidades nesse momento que talvez a gente não tivesse nunca na vida.
É tudo lindo falando, mas eu sei que no dia a dia é bem mais punk. Mas quando a gente para olhar realmente as nuances disso, a gente começa a ver o lado bom da vida. E eu acho que a gente tem que sempre ter esse olhar do lado bom. O que que tem de bom? Então, estamos dentro de casa, trancados, tendo que estudar igual loucos, e é material que chega, material que chega, material que chega para o aluno estudar. Mas o que que tem de bom aí? Eu estou sentando com meu filho para estudar, né? Eu estou vendo as dificuldades do meu filho, eu estou podendo compreender melhor o meu filho. Algumas pessoas vão até descobrir, talvez, que os seus filhos são TEA, Quem seus filhos são, né? que os seus filhos talvez tenham o TDAH. A gente pode começar a descobrir as reais dificuldades e, às vezes, até patologias mesmo dos nossos filhos. Se a gente Você sabe, reparar. é, você sabe que essa semana que passou, uma mãe entrou em contato com o meu WhatsApp perguntando justamente sobre isso. Já nesse momento de pandemia, de isolamento social, eu comecei a perceber alguns comportamentos do meu filho que eu estou suspeitando de autismo. E não era um bebê, não é uma criança no início da sua fase de desenvolvimento, já é um menino, se eu não me engano, tinha 14 anos, 12 anos, eu não lembro. Então, olha quanto tempo demorou, o que precisou acontecer para essa mãe olhar para esse filho e perceber. E aí eu fiz as orientações para ela, expliquei que eu não teria como passar um diagnóstico, enfim, uma avaliação por telefone, ela ia precisar de um especialista, mas que ela precisava, sim, olhar de forma atenta, porque o que ela estava me dizendo ali fazia levantar a suspeita de um autismo. Mas olha só, né? O que a pandemia, algo horrível, realmente é para muitas pessoas, está fazendo a gente aprender. Muito, muito. Eu acho que se a gente sair dessa, se alguém me disser que saiu dessa, igualzinho entrou, essa pessoa não viveu a pandemia. Não é possível. Porque não é possível não mudar nada, não perceber nada de diferente nesses tempos agora. Nem que seja olhar para dentro de si, ver o que você pode fazer de melhor. Então, você falou aí das questões de não ser bebê e tal, a gente tem as várias escalas, né? Algumas escolas, principalmente as particulares, a minha realidade hoje é da escola particular, né? Elas têm, a gente tem as crianças bem pequenas, que agora dividiu assim, né? Crianças bem pequenas, crianças pequenas, né? Ficou bem complexo agora, né? Para mim ficou. Eu gostava do pré-1, pré-2, maternal, né? Das nomenclaturas. E algumas mães estão assim, eu vou tirar porque não tem a obrigatoriedade nessa idade deles estarem estudando. Só que quando a gente faz isso, é aquilo que você falou lá no início, né? Que a gente comentou, a gente está tirando o vínculo dele com a escola. Começa por aí, né? Então a gente já rompeu uma coisa importante. O segundo ponto é que eles necessitam de continuidade no aprendizado. Isso vai continuar enriquecendo eles, sim. Tem que ter paciência, tem que ter muita paciência e buscar ajuda. O professor vai tascar material, vai, né? Porque ele está tentando fazer a parte dele, está tentando, né, Marta, ser um professor maravilhoso online. Só que se o pai não der uma retórica, não falar assim, olha, tem muita matéria, olha, as aulas extras eu não estou dando conta de fazer tudo. Verdade. O que a gente pode fazer? A gente vai se adaptando. A gente foi se adaptando. Nós tiramos as aulas extras de toda semana. Aí a gente tem matemática. Matemática não, a gente tem balé, a gente tem informática, a gente tem educação física, aí tinha inglês. Eram muitas coisas que os pais não estavam dando conta de fazer. Com as crianças bem pequenas. E aí, falou assim, como é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte, cada semana um professor extra vai dar a sua matéria, né? Assim não vai pesar para os pais e as matérias normais continuam diariamente, né? Não vai pesar para os pais e eles vão conseguir se adaptar melhor. Nossa, funcionou, fluiu, foi uma maravilha. Os pais estão se sentindo satisfeitos de conseguir fazer as atividades. Eles se sentem felizes quando entregam. Olha, ele está fazendo as atividades e tal. E ele vê o desenvolvimento do seu filho também. Isso é importante. Quando a gente fala de família, família é isso, né? Família tá ali. Família Família tem que cuidar. Tem que estar junto, senão o caldo entorna mesmo, né? A mesma coisa quando a gente está falando das crianças de nível intermediário que estão aprendendo a ler, a escrever. A gente
A gente ouve muito, que eu acho engraçadíssimo, né? São esses memes agora aí, as professoras, eu vou endeusar as professoras agora, porque como é que elas aguentam 25, 30 numa sala e eu não aguento um, né? É, Porque é loucura mesmo, entendeu? ó, deixa eu Trabalho. ler um comentário aqui que eu achei muito bonito. Eu não consigo ler o nome, é Bina. Ela tá colocando assim: meus alunos são do pré-2, ó, pré-2, pequenininhos. Meu orgulho é vê-los se desenvolvendo. Quando faço atividades e estão silabando, é lindo de ver o quanto cresceram e se desenvolveram nessa pandemia. Agradeço muito aos pais. São os pais que ajudam, os pais que também se incluem, né? Que também são incluídos aí no processo. Como faz a diferença? E assim, Isso também. a gente às vezes chega, eu falando agora como mãe, né? Uhum. Recebe aqueles trabalhinhos no final do mês, né? No final do ano. Ai, que lindo! Olha, já tá fazendo dois, já tá fazendo a letra A, já tá fazendo isso e aquilo. A gente já fica emocionado. A gente vendo eles fazerem é outra coisa, mais emocionante ainda. O celular tá Sabendo que você ajudou. para tirar tanta foto. Olha que bonitinho, ele já faz direitinho. Que eu tenho duas crianças pequenas, né? Uma de 8 e um de 3. Então a gente vê, é emocionante mesmo, é muito bonitinho. Tem hora que dá uma irritada, né? A gente dá umas surtadas, mas que realmente é muito bonitinho ver eles se desenvolvendo. É muito gostoso. E ouvir aqueles áudios, né? Que isso, parceria tudo entre a escola e os professores, e os pais e a escola, né? A gente ouve aqueles áudios, ai, tia, tô morrendo de saudade, aí eu me derreto, né? Eu falo, ai, a tia tá morrendo de saudade, a tia tava doida pra abraçar vocês. E eu tento o tempo todo, quando faço as videoaulas, né, que tá gravado, mas tento passar para eles isso, que eu tô sentindo a falta deles e tô mesmo, tô sentindo carinho, quero sentir aquele carinho e tô com o meu carinho todo aqui guardado para eles. Que as atividades são importantes, que eu vou querer ver todas, né? Que eles perguntam, tia, eu já tirei a foto, já mandei, posso jogar fora? Não, guarda, quero ver tudo isso quando voltar, né? E a gente quer ver mesmo, porque é uma forma da gente valorizar aquele trabalho que ele fez, né? É o botar lá na geladeira, é pegar o desenho e botar na geladeira, né? Que como é emocionante também ver um desenho feito que você coloca na geladeira, como eles ficam encantados, né? A gente perde um pouco às vezes esse hábito, mas é muito importante. Eu me deparei uma vez com a minha neta torta, né? Que é a neta do meu marido. E ela olhou uma vez para a geladeira e viu vários desenhos da minha filha presos na geladeira, né? Ela olhou e ficou tocada. E ela falou assim: a minha mãe acho que joga todos os meus desenhos fora. Ela nunca botou na geladeira. Aquilo me matou, me foi uma punhalada no meu coração. Eu falei, pois então você vai fazer um desenho. E eu vou colocar na minha geladeira. E eu botei em destaque o desenho dela. Ela ficou maravilhada. Aí eu chamei a mãe no canto, né? E falei assim, ó, ela falou que você joga os desenhos dela. Eu falei, não, eu não jogo. Eu falei assim, então você bota na geladeira, você pendura pela casa inteira, você faz qualquer negócio porque ela quer ver o desenho dela ali admirada. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que comemorar cada segundo como se fosse a maior conquista da vida. Entendeu? Porque eles precisam disso, é isso que faz a diferença na vidinha deles. Eles precisam ver que a gente está lá, que a gente está, ou melhor, que a gente está aqui, que a gente está com eles, que a gente está curtindo cada coisinha que eles fazem. Poxa, ele fez um ar, ele pintou, ele está pintando dentro do desenho, né? Não está mais borrando. Isso é muito importante. De se comemorar mesmo. A minha filha tem um pouco disso também, né? Mãe, meu filho tem 3, né, o irmão? Você já viu que o Lucas está pintando certinho dentro do desenho? Aí eu, é mesmo, filha, que bom. Ela também comemora, porque ela veio, né, disso, de ser esses detalhes sendo criados. E isso é importante. E a inclusão tá aí. Inclui todos. Tem tantos pequenininhos lá do prézinho, né? Quanto os maiores. Quando a gente fala dos maiores, a gente também tem que... É difícil, né? Os nossos adolescentes, sendo eles também TEA ou não, eles precisam também dessa ajuda. Não parece não, não, adolescente já tem que seguir com as próprias pernas. Eles precisam também desse contatozinho, gente. Eles precisam se sentir importantes. Precisa estar ali, ó,
dando uma incerta, né? E agora não tem nada melhor para dar incerta do que essa aula online, né? Vamos combinar? Porque agora tu vê tudo. Tu vê o que ele entregou, o que ele não entregou, o que ele tá enrolando, né? Tu fala direto com o professor, quero saber como é que tá funcionando. E bate tudo. Então, essa pressionada ajuda também pra caramba. Porque eles vão falar assim, opa, tem que entrar na linha aqui, porque o negócio tá do meu lado. Eu pedi até eles para fazerem uma vez esse aí já foi com o 9º ano, né? Fazerem memes da pandemia. Foi cada coisa hilária que me surgiu. Eu pedi que eles fizessem com a foto deles mesmos, né? Que era para não dar conflito com os colegas. Foi cada coisa. E aí tudo que eles falavam era assim, gente, como é que eu vou... O principal tema deles era assim, não aguento mais tanto trabalho online. Meu Deus, eu vou... Ai, deixei de entrar de acessar a plataforma um dia. Eram os principais memes, né? Então, era muito engraçado, né? E depois eu vou colocar alguns aí com autorização deles no Instagram pra gente ver os mais hilários. A realidade do público, né? Tem alguém perguntando sobre a realidade do público. Perguntando como fazer a inclusão, né, da educação nesse momento, né, online com a educação pública. A educação pública ela é muito complicada a partir do momento em que a gente não tem um controle efetivo do nosso aluno do outro lado estar acessando ou não. Porque a gente tem uma carência muito grande. Eu não venho do público, mas eu tenho a visão sobre tanto o meu marido quanto os meus familiares, que são professores também, que são do público, e é muito mais difícil mesmo, é muito mais complicado. Na verdade, tanto para o público quanto para o particular, não existe, assim, como é que eu vou dizer, uma fórmula mágica. Não existe. Acho que o que a gente tem que fazer é dar o nosso melhor e esperar realmente uma contrapartida. E tá ali, do lado do nosso aluno, porque eu acho que quando a gente aceita essa incumbência, ser professor, alguns nem aceitam, né? Alguns são jogados assim. Eu fui meio que sambando, caí ali no... Porrada. Fui levada. E depois que tu entra, não sai mais, né? Porque você tá viciado naquilo ali e não consegue largar, né? E aí o que acontece? Você tem que dar o teu melhor, você vai fazer por amor. Você vai atender o teu aluno, e o aluno vai falar assim, professor, acabou a minha folha do meu caderno. Aí você vai falar assim, menino, mas não era para copiar, o negócio era em PowerPoint, era só para você ler e estudar e fazer atividade. Não, professora, mas eu tenho que copiar porque eu estou usando a internet do colega aqui, então eu tinha que copiar tudo para poder estudar em casa, né? Então, é uma realidade muito difícil. Não é nada fácil. A gente está falando aqui sobre, né, Classroom, sobre plataformas maravilhosas, sobre disponibilizar o WhatsApp para o aluno, mas não é fácil. Não é fácil. Porque assim, a gente vai adaptar a realidade que a gente tem na rede pública, enquanto a gente vai ter crianças em escolas públicas que tem todo o aparato de uma criança de colégio privado, digamos assim, da rede particular, a gente vai ter crianças que não tem nem o que comer em casa. Então, tudo é uma realidade. Assim, observando a rotina das minhas amigas professoras da rede pública, eu tenho acompanhado que, por exemplo, como é que elas têm feito com as aulas online delas? Muitas têm colocado atividades no Facebook, que é uma rede social onde as pessoas têm muito acesso. Então elas vão lá e imprimem, tiram foto da atividade, colocam no Facebook, se comunicam com os pais pelo Facebook, os pais chegam, imprimem ou fazem atividades com a criança e devolvem para o professor. Muitas professoras têm colocado videoaulas assim, de contação de histórias, lindas, que estão indo lá para o Facebook, que estão vindo aqui para o Instagram, e é assim que elas têm se comunicado e não perdido o vínculo com esse aluno. Né? Então não tem uma fórmula mágica, que nem você está falando, como também não tem obrigatoriedade para nada. Professor nenhum precisa se sentir culpado nesse momento, não tem que se sentir culpado por ser um péssimo professor online ou por não estar conseguindo dar ajuda para o seu aluno, que não porque a gente se sente culpado por nós e pelos nossos alunos, né? Que a gente sente que está tirando a oportunidade deles. Mas não tem que ser assim, a gente tem que ser, como eu falo, acolher a gente nesse momento e acolher o nosso aluno também, e entender que tudo é questão de adaptação, não existe obrigação para nada. Tô vendo o pessoal perguntando aqui, que bota vídeos pelo Face, pelo Zap, mas o retorno está sendo pouco, né? Muito
pequeno, sim, o retorno não está sendo aquele esperado, nem o que a gente tem aí. Claro que, mais uma vez, né, aí a gente vai falar de políticas públicas, aí a gente vai entrar em outro viés que não é o nosso aqui. Isso. Mas, mais uma vez, o aluno de escola particular ele vai sair privilegiado, porque ele deu continuidade aos seus estudos. Mas é o que eu disse lá desde o início. Eu acho que esse momento da pandemia, ele está deixando para a gente um legado e um ensino maior do que português, matemática, história, geografia. Exato. Maior do que tudo isso. Eu acho que o que ele está deixando para a gente é a nossa capacidade de ser resiliente, de aceitar e conseguir sobreviver sobre essas pressões, de ser flexível, porque lá na frente isso vai ficar. E num momento em que aquele indivíduo, aquela criança, aquele adolescente que se está numa fase de adulto, né, ele se vê novamente nessa situação de ter que seguir uma pressão, ter que se adaptar a uma realidade muito complicada, ele já vai ter dentro de si esse eu consigo. Eu já passei por isso, né? Então, até inconscientemente. Então, eu acho que não existe fórmula, a gente vai fazer o que a gente puder e como a gente puder, seja na rede pública ou privada, só que a gente tem que pensar nisso. Vamos deixar para lacunas serem fechadas pós-pandemia. Resiliência e ressignificação. Isso aí, a gente tem que conseguir fazer isso, Rejane, isso mesmo. Por quê? Senão a gente não vai conseguir seguir. Não é ficar pensando, acabou o ano, né? Acabou tudo. Não. A gente tem que pensar que o que eu posso fazer? O que eu posso aprender? Dá para fazer a aula dessa semana? Eu, quanto aluno da escola pública que não tenho muito acesso, eu vou tentar. E da mesma forma, os pais também têm que fazer as mesmas coisas. Ajudar da mesma maneira que conseguem. Só tem celular na casa, só tem esse celular que acessa a internet. Na hora que der, a gente vai fazer as matérias. Não é verdade? E é tentar, é não desistir. Porque quando a gente desiste, a gente inclusive está ensinando a eles a desistir, que isso aí não é para você. Né? Desistir, e acabou. E esse desistir fica, assim como a resiliência fica, esse desistir também fica. E aí a gente está ensinando isso, a ser assim. E eu acho que pai, mãe e também professor nenhum quer passar isso para o seu aluno. Ele quer passar o contrário. Nós vamos sobreviver assim. E se a gente sair vivo, a gente já está saindo no lucro, né? Porque o negócio tá feio, né? A gente tem que fazer o nosso melhor mesmo, né? Tem mais alguém falando ali, eu não consigo ler. Fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor todo dia, quanto professor, para atingir aqueles que conseguem. E os que não conseguem, a gente vai ter que deixar para quando a gente voltar. Tentar equiparar essa galera por baixo, mas a gente vai ter que tentar para que a gente não tenha tudo perdido. Até porque a gente sabe que até na rede pública é sempre assim. A gente sempre acaba equiparando por baixo, dando uma empurrada e deixando o professor do próximo ano tentar tudo de novo. Infelizmente. Esse ano. Rafa, você está falando assim, você está falando na questão de a gente tem que entender que vão ter perdas, né? Mas uma coisa que eu também penso muito é a questão de que a gente tem que esquecer perdas nesse momento. O ano não está perdido, a vida não está perdida. Na verdade, a gente está acumulando novos aprendizados, a gente está construindo novos conhecimentos, novos conceitos dentro de cada um de nós. Nada está perdido. Então, esqueçam o ano letivo da forma que vocês pensam que deveria acontecer. Os pais também têm que esquecer. O momento agora é da gente viver essa nova realidade, conviver com ela, aprender com ela, para que depois que isso tudo passar, pais, professores e alunos, quando voltarem à rotina, não serão mais os mesmos. Se não todos, uma grande parte vai se transformar em relação a tudo que a gente vivenciou, né? Isso aí. E quando a gente olha, assim, essa semana, agora, muitos professores estão reclamando assim, poxa, os alunos deixaram de participar com aquele fomento que eles estavam participando mais no início. Eles começaram a ficar um pouco mais estagnados, não estão mais entregando as atividades da mesma maneira. Aí eu entrei e falei assim, poxa, vamos parar para pensar que se a gente estivesse em sala de aula normalmente, essa época a gente estaria fazendo o quê? Parando, não é?
essa seria a época que a gente ia entrar de férias, tirar uma pausinha, porque a gente cansa. E você acha que eles não estão cansando, mesmo sendo atividade online, que o aula está sendo mais cansativo do que antes, porque eu me lembro que assim, eu conseguia dar uma atividade, passava a matéria, a gente exercitava, né, a matéria, a gente ia para laboratório, depois a gente fazia apresentação, durava às vezes 2 semanas até todos os grupos se apresentarem. Então tinha uma flexibilização maior. Agora não, eu tenho que dar matéria. Toda semana eu tenho que estar passando trabalho, matéria e material. Eles devem estar se sentindo sufocados. Eu estou me sentindo sufocada de estar passando matéria para eles, né? E eles ficam, isso é natural. Tem uma hora que a gente vai, não aguento mais. E é normal. E assim, eles vão ficar motivados. E a gente está agora buscando maneiras de remotivá-los, né? Se é que existe isso. Mas aí a gente está buscando fazer encontros, né? Lives, assim, pelos tantos aplicativos que a gente tem aí, reunir todo mundo, falar sobre abobrinhas ou grandes dificuldades que eles têm sentido. Novas saídas, né? Até para a gente poder afinar uns pontinhos ali e poder senti-los, porque a gente também tem muita adolescente, muita criança desenvolvendo outras comorbidades, desenvolvendo não só, a gente está falando só do TEA aqui, né? Mas desenvolvendo ansiedade, porque a gente está adoecendo dentro dessa pandemia. Verdade. Rafa, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, porque a gente ficou nesse entra e sai, e eu não sei há quanto tempo que a gente está online, não sei se você consegue acompanhar aí. Mas fala um pouquinho sobre o seu trabalho, porque nem deu tempo de você se apresentar direito, falar sobre você. Se cair, não cortar assim do nada, né? Não, relaxa. Tudo bem. Bem, eu sou psicóloga clínica, né? Trabalho na Zona Oeste do Rio, mas precisamente tenho um consultório em Bangu. E trabalho com criança e adolescente, principalmente, mas atendo adultos. Nessa pandemia, muitos adultos. E trabalho em sala de aula com eles também. Eu trabalho com matérias que trazem para eles o momento deles. A gente, de acordo com cada matéria, com cada série, né? Vamos botar assim, sexto ano, quinto ano, a gente faz roda, a gente discute temáticas que são importantes para eles dentro da sala de aula. É quase que uma terapia em grupo. É muito maravilhoso. Eu já sou apaixonada pelo que faço, então eu consegui juntar as duas coisas assim, para mim ficou perfeito, né? Então, é muito gostoso. A gente trabalha dentro de sala de aula questões até sobre inclusão. Eles trazem muitas questões sobre inclusão, porque eles têm muitos colegas. E, às vezes, eles mesmos defendem os próprios colegas dentro de sala de aula contra outros. Questão de bullying, questão de não querer incluir o colega. E é muito bom você destinar um tempo para eles. Porque a gente sabe que essa entrada na adolescência e até o finalzinho dela é preocupante. A gente, quanto psicólogo, a gente sabe que tem que ter um tato. As demais acham que é tudo besteira e palhaçada da idade, mas a gente sabe que os hormônios estão ali maltratando. Nós fomos adolescentes, né? A gente sabe que é tudo extremado demais. E eles terem um momentinho deles é, assim, fantástico. Eles agradecem, eles gostam demais, eles se sentem, assim, super acolhidos, eles sentem com importância. Eu tenho alunos que choram, às vezes, em sala de aula e falam assim, tia, eu não posso falar com a minha mãe, sabe? Eu não posso falar com meu pai. Às vezes eles trazem temas polêmicos que tem que ter muito tato para lidar, né? Adolescentes, assim, a gente já chegando no 9º ano, com os 15 anos, eles já querem falar sobre sexo, relações sexuais, e a gente tem que ter tato para lidar, para falar sobre isso, mas tem que informar, que a informação é tudo, né? E a gente vai fazendo do nosso jeitinho. E o mais importante é aprender, é a troca que a gente faz ali todo dia. E esse trabalho eu estou tentando expandir para outras escolas, né? Porque eu vejo a importância dele. Eu comecei como um pilotinho, pedindo, pelo amor de Deus, deixa, me dá um tempinho aqui nessa turma, naquela que tem mais dificuldade. E cresceu. E hoje eles pedem mais tempos. Eles vão até o Grêmio, eles pedem, a gente quer mais tempo da aula de ética e cidadania, que não sei o quê.
foi criado um nome para a matéria, esse nome, né? E eles se sentem muito bem. Então Isso é bom, né? Você falar, porque a gente está fazendo a relação do trabalho do professor com o psicólogo dentro da escola. Como é bom, né? A gente saber. Porque, claro que a sua função ali é como professora, mas você está levando o seu conhecimento como psicóloga para agregar. Imagine se você pudesse só fazer o seu trabalho como psicóloga na escola. Se isso tudo que você está falando aí, dividindo o trabalho como docente, fosse exclusivamente como um trabalho como psicóloga mesmo, escolar. Seria maravilhoso, seria perfeito, né? Perfeito. Então, né, o que é inclusão, né? Inclusão é tudo isso, é trazer a criança dentro da escola, o adolescente, é trazer o professor, trazer os profissionais, é trazer a família, isso tudo a gente tem que fazer, tem que pensar na hora da inclusão, Rafa. Não é? Trabalho com as crianças nas salas de recurso também, né? Dando assim, um super apoio às professoras, porque também são professoras que necessitam de muito apoio. E agora o próximo passo é começar a trabalhar com os professores, né? Porque agora os pais estão tendo noção do que é um pouquinho essa realidade. Exato. E eles estão precisando também desse carinho, dessa atenção, né? Sempre, né? Sim, estão precisando muito. Estão adoecendo tanto os alunos. Então, a gente precisa sim. Então, estou aí à disposição para quem precisar, o que precisar, até para a gente discutir de novo, né? Isso. Bom, e eu gostei bastante. Não tinha feito live ainda, meus horários não estavam batendo. Gostou? Foi muito bom. Acho que... Pessoal, quem está online aí assistindo a live, quiser conversar com a Rafaela Nascimento depois da live, para entender um pouquinho como é que ela está conseguindo dar conta dessa rotina aí de inclusão escolar no período da pandemia, de dar aulas, enfim. O contato dela está aqui em cima, perto da minha foto, lá tem um link, vocês cliquem lá que vai ter o contato de todas as palestrantes até agora, o contato da Celi, que fez a palestra antes, o contato da Rafaela, né? Sempre maravilhosa, todas maravilhosas, tá, Rafa? Vocês todas são maravilhosas. Estão me perguntando aqui se vai ficar gravado. Eu acho que é a palestra. Vou tentar. Está sendo tudo uma tentativa, né? Eu acho que já tem gente vendo os trechinhos que a gente parou. Isso, eu gravei a primeira parte, a maior, já está lá, e vou tentar fazer a gravação dessa também. Amanhã, gente, a gente vai começar cedinho, às 10 horas da manhã. Depois tem palestra, se eu não me engano, meio-dia. E a gente encerra o evento às 16 horas. Então, amanhã é durante o dia. Aproveitar que é feriado nacional, amanhã não tem aula, amanhã está todo mundo em casa. Então, vamos aproveitar para se dedicar amanhã ao ciclo de palestras. E a gente não vai ter, talvez, esses probleminhas aí dessas intervenções atrapalhando a gente. Tá, pessoal? Rafa, muito obrigada, viu? Você sabe que você é muito especial para mim. Sempre que eu preciso assim, da sua ajuda com relação à educação especial, a gente já trabalhou juntas antes, né? E, ó, sempre juntas, tá? Muito obrigada pela sua presença aqui, pessoal. Agradeço a você. Agradeço pelo convite. Agradeço a todo mundo que participou aí, né? Porque acho que foi bem legal. Espero que todo mundo tenha gostado. E se faltou alguma coisa, a gente está aí para esclarecer, tá bom? Isso. Pessoal, tem gente me perguntando o que é bio. A bio é a informação que tem embaixo da minha foto. Todo mundo tem a sua bio, que são as informações que ficam embaixo da foto. Quando vocês entrarem no meu perfil, na minha página, embaixo da minha foto vai ter algumas informações como o endereço do meu consultório. E lá pertinho tem um link. Clique nesse link lá que você vai ser levado até vários contatos das pessoas que fizeram palestras aqui até esse momento. Vocês vão poder conversar com todas elas, tá bom? Rafa, mais uma vez, obrigado, viu? De coração, tá? Um beijo a todo mundo que ficou presente aqui também, tá? Tá mais calma agora? Agora foi. Tá bom. Tchau, um beijo.